Buenas noites, comunidade Pão com Ovo. Estamos ao vivo aqui da Pão com Ovo, da nossa Ágora da Democracia. Para quem não sabe, eu sei que você sabe, a Ágora é o espaço, é a praça em que o povo se reúne para fazer os grandes debates. E nós estamos aqui sempre propondo grandes debates importantes, debates públicos, e chamando essa ágora da democracia. Hoje, um dia especial, um dia histórico, um dia em que reunimos lideranças importantes da classe trabalhadora para discutir a agenda, as lutas da classe trabalhadora em 2021. Nós já agradecemos a presença da CUT, da Intersindical, da Conlutas, da CGTB, da CTB, da Força Sindical, que estão aqui com a gente para fazer esse debate, essas lideranças que vão ser apresentadas na sequência. Estamos aqui com a Neiva, da Intersindical, estamos aqui com a Maria, da CUT, temos a Vera Guasso, da Conlutas, temos o companheiro Juruna, da Força Sindical, né? Na sequência aqui está chegando o Adilson, da CTB. Enfim, nós estamos com um time de peso aqui, né? Lideranças importantes da classe trabalhadora para fazer o debate muito importante, né? Quais são as lutas da classe trabalhadora para 2021? Então, sem mais delongas, e pedindo à nossa comunidade, desejando boa noite para a nossa comunidade aqui, temos a presença já, a Joyce Silva, a Jandira Vargas, a Tiffany, que está na técnica, né, com a gente aqui, a Aline Rodrigues. Boa noite, pessoal, e dizer que nós não vamos conseguir interagir diretamente com os comentários, mas pedimos que vocês comentem, porque isso os comentários aparecem aqui na tela, né? Vão aparecer aqui na tela, e isso vai também chegando em mais gente, né? Esse debate que é super importante. Então, sem mais delongas, quero aqui passar para a nossa garota prodígio, né? A nossa menina superpoderosa de Erechim, a Luísa Zelinski, que vai dar sua saudação nessa noite de hoje da luta da classe trabalhadora. Luísa, tudo contigo. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer inenarrável participar desses momentos mais que necessários, desses debates incríveis, desses debates que chocam a nossa sociedade, porque eles precisam ter voz, e a voz é a Pão com Ovo. Agradecer já a presença de vocês aqui, maravilhosa, eu estou ansiosa por esse debate, e vou passar a palavra agora para nossa deusa, nossa louca, nossa feiticeira, nossa queridíssima Regina Abraão. Então, muito boa noite para todas e todos. Eu cumprimento todo mundo na figura da Maria Aparecida, que é a pessoa que eu vou chamar a seguir. Eu quero só antes mandar um grande beijo para a Marisa Bart e para a Jandira Vargas, que estava de aniversário agora essa semana. Então, sem delongas, vou chamar uma mulher muito poderosa, porque ela é a presidenta do DIEESE Nacional, né? Aquela entidade tão importante para todos e todos os trabalhadores. Ela é a secretária de Finanças da CUT, a mulher tem a chave do cofre. E é muito bom a gente ter um coletivo de mulheres, né, atuando no movimento sindical, da onde eu venho. Já, então, imediatamente, Maria Aparecida, por favor, como é que está o planejamento das lutas da Central Única dos Trabalhadores para enfrentar essa conjuntura tão adversa? Cida. Boa noite, Regina, Igor, Luísa, e a todos do Pão com Ovo. Boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão participando aqui conosco nessa noite. Vamos fazer uso da fala. A todos aqueles que nos ouvem, nos assistem.
É com grande prazer que nós estamos aqui juntos nessa noite para tratar dos desafios dos sindicatos nesta conjuntura de desemprego e pandemia, né? Que não é pouca coisa o que nós estamos vivendo, o que o mundo está vivendo, mas que nós aqui no Brasil também estamos vivendo. Mas para falar um pouco daquilo que a gente tem como desafio e um pouco da nossa estratégia, é importante a gente lembrar um pouquinho da conjuntura, né? Pegar alguns detalhes, que eu sei que meus companheiros e minhas companheiras também vão falar, vão se aprofundar, porque é o tema do momento, mas a gente precisa se situar um pouquinho no momento que nós estamos vivendo. Bom, a pandemia, ela agrava uma crise econômica, de desemprego e de renda dos trabalhadores que o país já vivia, desde o golpe de 2014. A gente já vinha numa crise bastante importante, né? Com muitas reformas, com muitas retiradas de direito, o desemprego já vinha caindo, a renda dos trabalhadores diminuindo, e, portanto, a pandemia ela vem agravar essa crise, ela traz essa crise para um patamar que não tinha como não se sentir e não se ver e não se falar sobre isso, né? Não se assumir essa crise. São mais de 14 milhões de desempregados e 10 milhões de subutilizados no país. Não é pouca coisa. O aumento da informalidade é em torno de 39%. E isso vem explicitar as consequências da precarização desse trabalho, que é o que a gente tem visto sobremaneira de uma forma terrível. Aumentou a pobreza no país e nós voltamos ao mapa da fome. São mais de 13 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza. Isso significa que vivem com, no máximo, R$150 por mês. Olha o absurdo a que nós chegamos. Aumentou a carestia, né? A perda do poder de compra da população. Então, o salário mínimo hoje, ele compra cada vez menos. O salário mínimo foi reajustado agora em 5,45%. E a cesta básica, o ano passado, subiu, há 2 meses atrás, no ano todo, 24%. E ontem nós tivemos um aumento do gás, né? Que tem um impacto imediato na vida da população e a gente sabe o que isso vai significar mais dificuldade ainda. Outro elemento importante da conjuntura que vale destacar é o agravamento da crise econômica. A sinalização do crescimento, que é uma estimativa aí em torno de 3,5% para 2021, aquém daquilo que nós já perdemos em 2020, e a retomada da agenda neoliberal do Ministério da Economia no Congresso, autonomia do Banco Central, privatizações, reforma tributária, reforma administrativa, elas escamoteiam a gravidade da crise e estão longe de resolvê-la. Prevalecendo o teto de gastos, sem nenhum tipo de excepcionalidade. Combinando com isso, o governo sinaliza um auxílio emergencial de 3 parcelas de R$200 para 30 milhões de brasileiros, ou seja, metade do público atingido em 2020. E o Guedes ainda ameaça com redução do salário do funcionalismo público, alegando que é uma forma de compensar o gasto. Uma situação difícil, bastante grave que a gente vem vivendo. O desemprego, que era 4,7% em 2014, subiu para 14,3% em 2020 e deve seguir subindo em 2021. Uma taxa de inflação em 2020 de 12,14% no preço dos alimentos, que afetam mais diretamente o consumo das famílias mais pobres, apontando para um cenário de tensão social que não será debelada com as medidas de curto prazo sinalizadas pelo governo. Essa situação que a gente vem vivenciando. Aí a crise sanitária, sem dúvida, é a dimensão mais perversa, mais premente do atoleiro em que o governo Bolsonaro jogou o país, aprofundando-se sem solução à vista a médio prazo.
A pandemia provocada pelo Covid-19 continua sem controle, como a gente vê os dados que são publicados diariamente. Assistimos uma curva ascendente o tempo todo. Há mais de 20 dias no país, a gente tem um número de óbitos acima de 1.000 pessoas por dia. É um absurdo uma coisa dessa, é inaceitável o que nós estamos vivendo, né? E por falta de leitos hospitalares, por falta de UTIs, por falta de oxigênio, coisas que são previsíveis em período de pandemia. Você não precisa esperar acontecer, você tem que prever antes. Bom, a tragédia causada pela pandemia, ela é acentuada pela dificuldade do processo de imunização. A falta de vacinação. Vocês já imaginaram o que significa vacinar esse país? Na dimensão continental que este país tem? Tá? Vai precisar de muita vacina, porque a maioria das vacinas tem que ter 2 doses. Então, assim, o número de imunizados até agora é baixíssimo. É praticamente insignificante perto daquilo que precisa ser imunizado. Bom, dificuldade no processo de imunização. A outra coisa que é importante também, que é outra tragédia, é o risco de propagação dessa nova cepa do vírus, que é mais letal, surgida no Amazônia, aliás, no Amazonas, e pela incompetência do Ministério da Saúde, que se mostrou incapaz de traçar e colocar em prática um plano para combater a pandemia. Desde o começo, nós vivemos isso, entra e sai ministro dá uma ordem, governo federal dá outra ordem, presidente dá outra ordem. Não tinha um plano. A hora que falou da vacinação primeiro, não souberam comprar as vacinas, não souberam prever as vacinas. Agora, na hora de distribuição, a mesma coisa, uma briga entre governo federal e governo do estado de São Paulo, um absurdo que a gente vem vivendo. A distribuição das vacinas também, não olha o estado que está com maior gravidade, a maior necessidade, enfim. E, para além disso, a pandemia também acelerou o processo de reestruturação produtiva e revolução tecnológica, que traz novos desafios ao movimento sindical. Compreender essas mudanças, o desemprego tecnológico, novas dinâmicas de comunicação, que são as redes sociais, reuniões, conferências virtuais, adequação dos trabalhadores às novas exigências, um novo debate sobre educação profissional, por exemplo, a organização dos trabalhadores onde eles estão, postos de trabalhos, os que estão em home office, em trânsito ou em modo virtual. Enfim, a conjuntura de pandemia e desemprego, elas também se juntam em um momento político que o governo tem como objetivo o enfraquecimento do movimento sindical, que é o que a gente vem vivendo aí, os ataques violentos em cima do movimento sindical. O nosso maior desafio de curto prazo é resistir à tentativa de destruição da organização dos trabalhadores, a desconstrução dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas e dos serviços públicos, a retirada desses direitos trabalhistas que já vem se dando através dessas reformas. E para enfrentar essa conjuntura, o nosso desafio é, sem sombra de dúvida, organizar e representar o conjunto da classe trabalhadora. Aí nós estamos falando de empregados, informais e desempregados. Manter a importância dos sindicatos junto à sociedade como atores relevantes do debate no país e ajudar na construção de um novo projeto de país. O movimento sindical, ele é fundamental na luta por uma sociedade mais justa e solidária e participa das grandes dificuldades do país. Por isso tem que contribuir, participa das grandes discussões das dificuldades do país. E por isso tem que contribuir para a construção de um novo projeto de país que se contraponha ao atual projeto antidemocrático e que busca a desconstrução dos direitos sociais. As bases para esse projeto são a democracia e o diálogo, a participação popular, o desenvolvimento social e econômico do país e da sociedade em geral, a melhor distribuição de renda e a redução da desigualdade, a defesa dos direitos sociais e trabalhistas, a defesa do emprego e da renda dos trabalhadores,
respeita a vida e ao meio ambiente. A resistência, portanto, continua. Temos uma agenda complexa de lutas em diversas frentes, com as seguintes prioridades: continuar combatendo a pandemia, manter o isolamento social, com vacinação para todos e já, volta ao trabalho e às aulas apenas em condições de segurança, continuar defendendo a proteção social, o auxílio emergencial e uma proposta de renda básica, e combater a privatização e as reformas administrativa e tributária do jeito que eles querem. Então, o nosso recado é esse. Vamos fortalecer a unidade. A unidade da classe trabalhadora, do campo e da cidade, público e privado, com carteira e sem carteira, dos precarizados, dos desempregados, dos movimentos sociais, dos aposentados, homens, mulheres, jovens, né? Que hoje, mais do que nunca, compreendem a importância que é a gente defender a nossa ainda jovem democracia. E os direitos sociais e trabalhistas conquistados com muita luta ao longo de todos esses anos. E apostar na continuidade dessas nossas lutas, porque os desafios estão aí colocados. Mas a história já demonstrou que podemos, junto, mudar e que podemos ter um país mais soberano, mais humano, que reconheça a dignidade humana e que essa dignidade começa com o direito ao emprego, ao salário, alimentação, saúde e educação para todos. Então, a nossa luta continua. A nossa luta não para, né? E temos que continuar. O principal neste momento é que o país venha a crescer de forma econômica, mas econômica e social. Que seja um país inclusivo, com inclusão social, com cidadania, com respeito, e que o seu parque industrial, a sua tecnologia, ela avance, mas avance junto com a sociedade, junto com a população, com os trabalhadores, respeitando e dando os direitos a esses trabalhadores. Que haja divisão de renda, que haja, de fato, o respeito à cidadania e o respeito à classe trabalhadora do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Que fala potente. E sendo assim, eu tenho a dizer que nós precisamos continuar, né? Precisamos nos unir. E por isso eu vou convidar para que a Vera, ela, dirigente nacional da Central Sindical e Popular com Lutas, participe conosco do debate. E eu pergunto, Vera, tu que estás vivendo um momento de greve de trabalhadores e trabalhadoras sérios, a quem interessa o desmonte das empresas estatais e dos serviços públicos? Mas quais são as perspectivas das classes trabalhadoras no ano de 2021? Vera, é contigo. Boa noite a todos e todas que nos veem. Queria agradecer muito o convite aí da comunidade, do Coletivo Pão com Ovo, Tiffany, Igor, Luísa, Regina, e, enfim, as centrais sindicais que estão aqui conosco. É sempre muito importante a gente fazer um debate nesse patamar aí, porque o momento requer. Requer ação, mas requer reflexão, requer debate, né? Porque a construção coletiva que precisamos fazer neste momento, né, para ultrapassar essa agenda, esse momento terrível para a classe trabalhadora no país e no mundo, requer muito debate e unidade. Queria começar dizendo, gente, que nós estamos vivendo um processo de uma crise econômica mundial que já vem desde 2008 e que nunca parou, com idas e vindas, né? Sempre a classe trabalhadora vem vivendo ataques em nível mundial. E desse processo que a gente verificou na última década, né, que foi de um retrocesso da consciência da classe trabalhadora e governos ultraliberais no mundo todo, né? Muitos governos ultraliberais no mundo todo. A gente vai ver aí o Trump, que acaba, né, de desembarcar, mas, enfim, que continua debate como debate nos Estados Unidos.
a gente vê o governo da Polônia, a gente vê na Hungria, a gente vê, enfim, a gente vê no Brasil, né, gente? A gente vê no Brasil. Então, é um processo, né, de crise que trouxe à tona, né, toda uma situação de agravamento da crise social, econômica e política no mundo, e, obviamente, isso teve reflexos no país, né? Nós vivemos aí um golpe parlamentar em 2016, não foi por pouco, né, que eles fizeram um golpe, porque era necessário para superar a crise na ótica do grande capital, era preciso dar um golpe. Significava o seguinte, eleger alguém diretamente deles, que eles pudessem fazer o que ainda não tinha sido possível fazer no nosso país. E o governo Temer e depois o governo Bolsonaro digamos assim, a fisionomia mais cruel. Não é mais o neoliberalismo que nós estamos falando de um ultraliberalismo que veio para destruir completamente. É aquela história, né? Vamos cortar o mal pela raiz. Significa cortar o mal pela raiz. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, terceirização em massa. Praticamente direitos conquistados há 40, 50 anos, 60 anos, 100 anos. As privatizações, isso, privatizações. A PEC do teto de gastos, né, com a tentativa de destruição do SUS, o desmonte na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, enfim, se a gente for ver aí, é uma tentativa de terra arrasada, a educação pública, né, que vive uma situação horrível, né? Então, esses são os temas, né, que nos trazem ao debate e à demonstração de que, para além da crise econômica, da crise social e política, veio se juntar a tudo isso a pandemia, a crise sanitária que vive o mundo todo, a pior pandemia em 100 anos. Nem nos piores sonhos da nossa geração e dessas mais recentes, a gente imaginou que a gente ia viver um pandemônio com o governo Bolsonaro e uma pandemia, né? Uma crise sanitária, a Covid-19, a pior pandemia dos últimos 100 anos. E com a pandemia a gente vê, já foi falado pela Maria Aparecida, quer dizer, a crise econômica, o desemprego em massa, e o aproveitamento de passar boiada, como disse o descarado ministro do governo Bolsonaro, né? Porque é isso que eles estão fazendo, né? Passar boiada em todos os níveis, saúde, educação, cultura, tudo, privatizações. Então, o que a gente observa, que também não são só os ataques, né, gente? Senão nós passaríamos a noite inteira aqui falando do desastre, da tragédia, do terrível momento que nós estamos vivendo, né? Mas nós também podemos observar que a classe trabalhadora também reage. Ela acha caminhos, ela busca saídas. Como já foi dito aqui, né? Com a pandemia, que nós estamos há praticamente um ano, nós vivemos momentos terríveis, né, angustiantes, e continuamos a viver. Quer dizer, tem estados do nosso país que a pandemia, como se diz, nem ar tem, não tem nem oxigênio, não é isso, né, gente? O outro não tem seringa, enfim. Então, nós observamos que a classe trabalhadora busca reagir. E isso é muito importante, isso tem que ser, isso não é um detalhe. Isso não é um detalhe, né, gente? E aí, a companheira que me apresentou falava, né? A nossa categoria, por exemplo, eu trabalho numa categoria, sou sindicalista de uma categoria que trabalha com tecnologia da informação. A tecnologia da informação deu um salto de mais de 30 anos, gente, nessa pandemia. Para o bem e para o mal, né? Porque a gente sabe, né, que no capitalismo não existe caminho solto, livre e aberto, e todas as soluções são para resolver o problema da humanidade. Não. A gente vê que há avanços e retrocessos, e a gente agora vê explicitamente, quer dizer, com a pandemia a gente passou a usar a internet, a gente passou... E o problema é que com um controle permanente, né? As pessoas estão trabalhando em home office, mas elas estão trabalhando muito, elas não se desligam. E aí vem uma greve, nós estamos com uma greve numa empresa pública do Rio Grande do Sul, a Procergs, que está em greve desde o dia 8 de janeiro. E é uma greve contra a retirada do principal direito do acordo coletivo. 40 anos está no acordo coletivo o direito ao adicional por tempo de serviço. Então, esse exemplo, o caso do Banco do Brasil, né, que é uma greve contra o fechamento das agências, que eles estão passando a boiada,
Tem agora também greves sanitárias, não é isso? Greves sanitárias na educação pública em vários estados, que a companheira Neiva vai falar daqui um pouco, a educadora, deve nos falar um pouco melhor sobre essa questão, né, da greve sanitária. Tem greve sanitária na Justiça do Trabalho em Minas Gerais. Então, são os mecanismos, quer dizer, o capitalismo e o ultraliberalismo do governo Bolsonaro, eles buscaram e buscam o tempo todo, com ameaças, com chantagem, com destruição de direitos e com destruição do patrimônio público, com a perda da soberania, mas a reação. E voltamos aí agora há pouco, né, a ter as carreatas pelo Fora Bolsonaro, os panelaços de novo. Então, é isso que nós estamos falando. Nós não, como é dizer, se no ano passado, até a música, né, eu não vou conseguir relembrá-la todas, mas nós não estamos mortos. Nós não estamos mortos. E essa reação é muito importante. É óbvio que ela ainda é minoritária perto do que precisamos, mas nós estamos numa pandemia, né? Então, eu queria pensar assim, nessa última parte da minha fala, de dizer que nós temos, está nas nossas mãos, obviamente, a construção da unidade para lutar, para que a classe trabalhadora veja no movimento sociais, no movimento sindical, no movimento popular, veja espaço para a sua luta. Mas também é preciso construir um projeto de país. E um projeto de país construído a partir das organizações da classe trabalhadora. E eu penso que isso é fundamental. Nós vamos ter unidade com muitos setores. Na luta contra o negacionismo, contra esses absurdos aí que nós estamos vendo, né? Dessa saída do armário, desse fascismo, neofascismo. Mas nós sabemos que a construção da unidade de um projeto para o país passa pela unidade da classe trabalhadora com os seus organismos construídos, seus sindicatos, as suas associações e com os partidos construídos pela classe trabalhadora. Nós não podemos confiar, nós acabamos de passar por uma experiência dramática e trágica, que foi essa disputa na Câmara Federal. Que no último momento, na verdade, os votos que foram dados, né, foram, na grande maioria, né, dos partidos de oposição, né, ao candidato, né, que era, de alguma forma, não era, né, diretamente bolsonarista. Então é isso, gente. Eu acho que nós estamos, assim, num momento de reflexão, de combate, de enfrentamento, de construção da unidade para lutar, mas a unidade para construir um projeto que é decisiva a construção de um projeto para o país. Então, eu acho que as centrais sindicais todas que estão aqui têm uma tarefa, porque não é só o combate sindical, né, gente? É a construção, como fizemos lá atrás, na luta contra a ditadura. Eu sou parte disso, acho que todas, praticamente, as centrais que vão falar aqui, fora o pessoal aí da Pão com Ovo, que não era ainda, nem todos, né, Regina? Mas, enfim, todos nós aqui que vamos falar, passamos, de uma forma ou de outra, pela construção da unidade para derrubar a ditadura militar. Na sua pior ou na sua menos trágico momento. Então, acho que está colocado de novo para nós, estar à altura da necessidade que tem o nosso país, de destruir o ultraliberalismo e de apresentar um programa para a classe trabalhadora brasileira, unificar as lutas, unificar as greves. E é isso, gente. Muito obrigada. Não quero tomar mais muito tempo, porque a gente sabe que numa live fica muito difícil de, né, ficar ouvindo muito tempo. Eu agradeço muito e espero ter contribuído de alguma forma para a construção desse processo que a gente está fazendo aí em todo o país, das lutas e da unidade. Obrigada. Obrigado, Vera Guasso. Maravilhosa fala aí, uma aula de política. E já vou aqui de imediato passar para a Neiva. Antes de passar para a Neiva, da gloriosa Intersindical, lembrar aqui que esse programa em parceria com o Portal Vermelho, o Bloco da Diversidade, a nossa gloriosa Rádio Com de Pelotas, né, do nosso querido Fábio Rosário, mandar um abraço para o Fábio Rosário, essa parceria que a gente vai montando aí com os instrumentos alternativos de comunicação. Neiva, te pergunto aqui, nós tivemos essa pandemia e a maior nação do mundo capitalista, lá no início, não tinha nem condições de produzir as suas próprias máscaras no início da crise. A desigualdade só tem aumentado entre os ricos e os miseráveis.
Enquanto o nosso povo está aí fascinado pelo Big Brother, estão pautando a autonomia do Banco Central. Eu te perguntaria, existe caminho de salvação para o capitalismo? E qual seria o caminho para a classe trabalhadora? Neiva, muito boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite a Luísa, a Regina, toda a equipe do Pão com Ovo. Obrigada pelo generoso convite. Uma saudação a todos os demais camaradas das centrais sindicais aqui presentes, a Vera e a Maria Aparecida, que já passaram. Olha, questões fundamentais as que você me apresenta. Era inimaginável que a principal potência do planeta não pudesse produzir máscaras, não é, Igor? Com todo o seu poderio econômico, não ter condições de produzir as máscaras. Aí vem a China, quer dizer, é uma disputa geopolítica pesada, gigantesca, né, pela hegemonia mundial, né? Mas onde tem um Estado forte, um Estado com planejamento, que fecha as fronteiras de uma cidade de 11 milhões, consegue conter o avanço de uma pandemia. Né? Agora, nós, pegando um gancho da fala da Vera e da Maria Aparecida, onde nós estamos vivendo graves problemas aqui no país, e justamente porque nós vivemos um modelo capitalista, hegemônico mundialmente, né? E ele é o responsável pela confluência das crises que as duas companheiras, inclusive, já abordaram antes, econômica, política, né? Agora a sanitária, mas também a ambiental, que é gravíssima e é preocupante, né? O agravamento dessas crises ou desses problemas tem a ver com esse modelo da exploração ao máximo do ser humano, da força de trabalho, né, e da destruição gigantesca, né, acelerada do meio ambiente. Então, sim, é preciso que as nossas organizações, como a palavra da Vera dizia, né, de esperança, se nós temos gigantescos problemas, crises graves estruturais do capitalismo e cíclicas, né, não resolvidas, nós também, por outro lado, somos uma classe trabalhadora gigantesca, né? E a esperança, é isso um pouco que a Vera dizia. E por isso nós precisamos nos fortalecer. Andarmos unidos, nós temos bastante acordo nas centrais sindicais, nas tarefas desse último período, temos ido para a rua junto e vamos ter que seguir. E vamos ter que fazer mais trabalho de base para formar consciência de classe, né, que nós precisamos de um outro modelo para o nosso país, que, aliás, é a 10ª economia do planeta. Então, Igor e companheiras e companheiros que nos assistem, se os Estados Unidos, que é o principal país economicamente e do poderio militar do planeta, né, não tinha máscaras, o Brasil, que é a 10ª economia do planeta, não conseguiu fazer um planejamento quando empresas ofereciam vacinas ainda no ano passado para que nós pudéssemos assegurar a vacinação imediata de toda a população. Então, tem saída, né? A classe trabalhadora não para de lutar. Nós vimos agora em dezembro, janeiro, uma greve de 250 milhões de agricultores na Índia, que eu acho que ainda segue, tem greve, já teve greve na França nesse período da pandemia, tem greve na Itália, tem os processos latino-americanos, né? A Aparecida falava da questão da democracia, onde nós vemos a resistência da Venezuela, mudança da correlação de forças na Argentina, na Bolívia, os indígenas, e a queda do Trump, né? O Biden não é nenhum socialista, né? Não vai construir o socialismo, mas, enfim, interrompeu o curso do que tinha de pior a quem o governo Bolsonaro se associa, que era o governo Trump, e com certeza nos ajuda muito aqui na nossa tarefa. Então, ao nosso tema de casa, qual a nossa tarefa enquanto centrais sindicais aqui no nosso país diante dessa situação toda, né? As frentes Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, as centrais sindicais, movimentos sociais, os partidos do campo de esquerda e progressista estabeleceram algumas prioridades para esse ano, que são a vacinação já para todos, o auxílio emergencial e o impeachment de Bolsonaro. E eu quero tocar nessas questões, acho que elas são fundamentais, né? Porque vacinar a todos é uma questão de vida, é uma questão de serviço essencial e da vida e do combate à pandemia, para todas as classes e principalmente para a nossa classe, né, trabalhadora. O auxílio emergencial, a Maria Aparecida já citou o número, ele é um benefício extraordinário, necessário, até o Guedes, até o Dória concordam com isso. Então, nós temos que ver onde está a nossa diferença. Nós queremos que ele seja dos 600, mas nós queremos evoluir para uma renda básica emergencial, enquanto não temos pleno emprego, enquanto não temos o salário mínimo do Diese, Maria Aparecida.
em nosso país. E nós não temos isso porque nós viemos de uma crise e de uma derrota, né? Nós fomos derrotados com o golpe, e o Bolsonaro é produto disso, é produto da degeneração, inclusive, do capitalismo, da democracia burguesa, né? Mas também de uma derrota que o campo da esquerda progressista sofreu com o golpe. Nós precisamos recompor forças, né? O impeachment de Bolsonaro, são 68 pedidos, eu vi hoje, né, já que impeachment corresponde a cada 11 dias do seu governo. Não é possível que o tal do Centrão, né, em nome dos seus interesses, aliás, os interesses da burguesia centrão eventual, né, oportunista, porque tem a velha direita, a direita tradicional, odeia o PP ali também alinhados, mas nós precisamos fazer um movimento de rua. E nós estamos numa pandemia. Como conjugamos isso? A Vera falava de uma greve que eles estão extraordinária, tem nossa solidariedade, vai poder nos contar muito uma experiência, né, dessa empresa de tecnologia. Que, aliás, eu sou professora da rede estadual do Rio Grande do Sul, o governo Leite, PSDB, liberal, neoliberal, né, contratou uma plataforma para as aulas à distância remotas, a Fundação Lehman, o maior bilionário do nosso país, enquanto poderia ter usado a Procempa, as entidades públicas, as nossas universidades, está aí a menina, né, da Pão com Ovo, da Federal, da Fronteira, a URGS, que é onde o Igor trabalha, nossos companheiros da Bernas, companheiros da SURGS, enfim, nós temos um patrimônio público extraordinário. Nesta pandemia, o SUS se revelou extraordinário, o povo reconhece e reivindica, então o nosso papel é ir além desses 3 temas. Nós queremos apresentar para os camaradas e nos debates, nós vamos ter várias agendas, né, tem carreatas, e acho que progressivamente nós precisamos ir botando também a cara na rua, com cuidados, né, sanitário, distanciamento, mas o ano passado foi assim que as torcidas organizadas, o movimento antifascista, botou os bolsonaristas e os fascistas para correr, e nós precisamos, aos poucos, retomando o nosso espaço de organização nas fábricas, nas ruas, assim como tem, né, a greve dos TIs, como tem a greve sanitária da educação no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, que eu termino falando daí dessa questão. O que nós queremos propor? Que precisamos discutir medidas de onde vai sair o dinheiro para o auxílio emergencial, por exemplo, porque o Guedes quer que a classe trabalhadora mesmo pague, quer cortar da saúde e da educação, querem arrochar mais o corte de gastos, e nós precisamos ir na contramão do projeto da agenda dos ultraliberais, né? Eles querem desconstitucionalizar o percentual da educação e da saúde. Vejam bem, já estabeleceram, já tem ajuste fiscal, veio a lei do teto, e ainda se desconstitucionaliza, o povo vai perder. E o SUS se mostrou inestimável, fantástico, extraordinário. Os trabalhadores da saúde, né, merecem todo o apoio, não apenas nosso aplauso, e tem que receber todos a vacina e terem condições dignas de trabalho. A Caixa Econômica Federal, outra instituição pública, pagando auxílio emergencial, que serviço público fantástico. A Fiocruz, o Butantan, ou seja, nós precisamos dizer que nós estamos num projeto de país que revigore as organizações, os institutos, as ferramentas. O Estado brasileiro precisa ser fortalecido, e não o que quer Bolsonaro, Guedes, a sua turma, e esse centrão desgraçado que tomou conta agora aí, né? Então, nós precisamos propor que saia o dinheiro para custear a vacina para todos, o auxílio emergencial, da taxação das grandes fortunas. Essa semana saiu o lucro do Bradesco. O Bradesco, no ano de pandemia, lucrou, Igor, Luísa, Regina, 19,4 bilhões de reais no ano da pandemia. A companheira Berna, que vocês conhecem, nossa dirigente nacional da Intersindical, disse, deveria ser crime ter lucro, né, em período de pandemia. Para ir concluindo, o fim da lei do teto de gastos, nós precisamos retomar isso para alterar. Não é possível agora, nós estamos acumulando forças, né? O fim da Lei Candir, que é uma extorsão dos estados para beneficiar o agronegócio. O Rio Grande do Sul, por exemplo, perdeu mais de 60 bilhões. Vamos devolver 10 bilhões em uma década, bem, mas vamos tirar mais de 50, que é isso? Então, o movimento sindical precisa pautar essas questões, fazer o enfrentamento disso e criar consciência na classe trabalhadora de que sim, é possível, dinheiro tem bilionários no nosso país, eles estão cada vez mais ricos, o cara da Havan, a da Magalu,
o sistema financeiro, só estou esperando para ver o lucro dos demais bancos. Já saiu do Bradesco, daqui uns dias deve sair do Itaú, dos demais, para a gente ver. E hoje foi um dia, por falar nisso, de um dia de greve dos bancários do Banco do Brasil, para defender essa instituição importantíssima, que financia a pequena agricultura. Eu estou aqui em Viadutos, viu, Igor? E a Luísa, que é aqui de Erechim, é minha terra natal, estou visitando meus pais, e esses bancos são importantes para financiar a pequena agricultura que produz o alimento nosso e para exportação. Enfim, são questões importantes e termino falando da educação. Nós estamos nesse dilema. As crianças, os adolescentes gostariam de... Bom, então Oi, depois a gente chama a Neiva para concluir esse raciocínio brilhante. de transmissão, né? Eu quero dizer que eu estou assim, encantada em ouvir essas mulheres maravilhosas nos dando uma estrela, né, para a nossa atuação. É isso que nós temos que nos organizar, nós temos que mobilizar a classe trabalhadora. E para continuar o nosso programa falando da mobilização da classe trabalhadora, eu quero chamar o metalúrgico, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, secretário-geral da Força Sindical, companheiro Juruna, e eu quero fazer uma pergunta. Agora, com o fechamento da Ford, Juruna, adiantou para aqueles metalúrgicos que fizeram arminha e votaram no Bolsonaro? Está caindo a ficha desse povo? Está começando a ter consciência do que foi feito? E o que nós temos a fazer? Juruna, é contigo. Obrigado a todos. Queria agradecer ao convite por estar participando desse debate com a companheira Vera, do Conlutas, a companheira Neiva, da Intersindical, a Maria, representando nesse ato a CUT, o companheiro Bira e o companheiro Igor e o Adilson, que também vão falar aqui. Eu acredito que as demissões que aconteceram na Ford foram mais 6 mil trabalhadores diretos e mais de 100 mil indiretos que serão prejudicados, e mais os milhões de desempregados que já se somam na vida do nosso país, nessa política econômica que cada vez mais prejudica a maioria da população. Né? Uma economia que pensa mais no lucro, uma economia que pensa no sentido de conter os investimentos do governo, não há investimento do governo nas questões principais do nosso país, e com isso não gera emprego, não é? Então, eu acredito que as demissões que aconteceram na Ford e a reação que o movimento sindical teve foi uma somatória daquelas lutas que já vínhamos travando durante o ano. As centrais sindicais têm buscado, ao longo desses 2 anos de Bolsonaro, buscado uma unidade de ação, uma unidade de convergência naquilo que nos une, e tem traçado ações unitárias. O 1º de maio, em 2018, foi o primeiro ato que nós fizemos, que foi muito positivo, porque reuniu todos os trabalhadores e trabalhadoras de todas as centrais sindicais, apresentamos as nossas bandeiras de luta, fizemos várias ações unitárias na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, tanto do ponto de vista da conjuntura, como também nas negociações coletivas que cada sindicato, cada federação tem feito no nosso país. Um país continental, um país rico na luta democrática. Já estamos passando, desde 1985 para cá, onde a gente conta como o período mais democrático do nosso país, sem intervenção, digamos assim, militar, mas, claro, com alguns golpes que ali teve no Congresso Nacional, com a derrubada do governo Dilma Rousseff, mas, de todo modo, as centrais sindicais têm buscado, ao longo desses anos, ações que possam unificar essas ações. No ano passado, quando veio a pandemia, nós estávamos novamente organizando o 1º de Maio unitário. E nós avançamos o 1º de Maio unitário não só
entre as centrais sindicais, mas também ampliando para outros setores democráticos da sociedade. A Força Sindical acredita que as soluções do nosso país para enfrentar esse governo de extrema-direita, do governo Bolsonaro, não é uma tarefa só da esquerda. A esquerda tem que se abrir, tem que buscar alianças com os setores democráticos, como foi citado aqui nas lutas democráticas que tivemos no passado das nossas lutas em nosso país. Por isso, as centrais sindicais, nesse período, buscaram, primeiro, a unidade das centrais sindicais. Não é? Nós temos várias centrais sindicais no nosso país e buscamos essa unidade em todos os estados, incentivando a força sindical, incentivando a CUT, incentivando a CGTB e as demais centrais sindicais a se unirem, né, nessa luta. No final do ano, os presidentes das centrais sindicais lançaram um documento onde apresentaram 3 propostas principais que podem nos unir. A primeira delas, a luta pela vacina a todos, né? Vacina já. Né? Investimento do Estado, luta contra o Bolsonaro, que é um negacionista, luta para fortalecer o Sistema Único de Saúde, que é uma das experiências mais democráticas de saúde que temos do ponto de vista nacional e internacional. Então, a vacina já. A segunda questão foi o auxílio emergencial. Queiramos ou não, companheiros e companheiras, só foi pautado no primeiro momento do debate do auxílio, o auxílio emergencial no Congresso Nacional, porque as centrais sindicais foram a Brasília, buscaram entendimentos no Congresso Nacional, não só com setores da esquerda. Eu sei que a primeira reunião sobre auxílio emergencial foi feita com o companheiro Sérgio Nobre, da CUT, presidente da CUT, companheiro Miguel Torres, da Força Sindical, e o companheiro Bira, que está aqui prestigiando o nosso debate. Essas 3 pessoas foram representando as centrais sindicais naquele momento, numa conversa que levou a esse debate com o Rodrigo Maia, que naquele momento era o presidente da Câmara. Então, eu creio que a busca também da luta no parlamento, fortalecer a nossa representação no parlamento, também é uma luta social, também é uma luta política importantíssima para os trabalhadores. Né? Além disso, colocamos também em debate o valor naquele momento. Naquele momento não era R$600. Fomos nós que colocamos o debate em R$500 e depois o Bolsonaro adicionou mais R$100 para querer faturar, mas de qualquer maneira foi positivo a todos os trabalhadores que com R$600 naquele momento, era uma solução para aqueles que não recebiam nada na pandemia. Mas, chegando dezembro, acabou o auxílio emergencial. Não é? Então, a primeira coisa que fizemos foi esse debate novamente para buscar, primeiro, a união das centrais sindicais e dos sindicatos, e depois a ida ao parlamento, junto com os nossos deputados de esquerda, buscando aliança com o centro, para tentar vislumbrar esse debate novamente. E esse debate foi garantido porque nós tivemos a capacidade de conversar, de discutir com todos aqueles que eram candidatos a presidente no Congresso Nacional, quer seja no Senado, quer seja na Câmara dos Deputados. E não é à toa que ele está na pauta novamente. O valor, claro, sempre começa com o mínimo possível, mas é importante a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, né, dos sindicatos, das federações, confederações, no Brasil todo. É importante mobilizar todos os parlamentares, pressionar todos os parlamentares, buscar o diálogo com os parlamentares da sua região, porque vai ser decidido no Congresso Nacional. Então, essa luta política, quer seja nos locais de trabalho, ela também tem que chegar em Brasília para forma de pressão no Congresso Nacional. Mas o principal que eu vejo é a unidade que nós temos adquirido nas centrais sindicais, de todas as centrais sindicais. Aqui não há tamanho, aqui não há, digamos assim, um controle de quem é quem no seu pensamento, mas colocando aquilo que nos une. Nesse momento, 3 questões unem os trabalhadores e os sindicatos: o abono, auxílio emergencial, a vacina já e também a luta pelo emprego, uma luta que exige esse debate social no sentido de que o nosso país possa fazer um debate sobre qual o rumo da economia do nosso país, o que queremos de investimento, onde investir,
não é isso? Então, fazendo com que o nosso país volte a investir aqui e possa garantir os empregos que estão indo embora. Não queremos qualquer emprego, queremos um bom emprego. Por isso, a sua fala, quando me perguntou sobre a Ford, eu acho fundamental. Nós temos que garantir aqui bons empregos e a luta, nesse momento, é a que nos une. É claro que eu não fujo da luta da questão do Bolsonaro. Eu acho que nós temos que colocar em debate o fora Bolsonaro, porque a sua política econômica está prejudicando os trabalhadores e o país. A sua política negacionista prejudica a saúde dos trabalhadores e prejudica a vacina. Por isso, a luta fora Bolsonaro também ela deve ser colocada como um instrumento de luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas é fundamental pensar naquilo que prejudica essencialmente os trabalhadores, que são a vacina já, a luta pelo auxílio emergencial e a luta pelo emprego e a garantia do salário. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos os companheiros e companheiras que aqui participaram e estão participando. Vacina já para todos e para todos, né, Juruna? Muito obrigada, viu? Antes de dar seguimento, eu vou pedir para que a Neiva, conclua a fala dela, que estava no auge, né, no momento especial da conclusão. Neiva, por favor, conclua. Desculpa, em primeiro lugar, desculpa por ter eu engatei uma marcha e acabei perdendo o tempo. Mas acho que eu estava falando da questão da educação. Nós estamos agora, muitos estados iniciando o ano letivo, há uma pressão dos governos pelo retorno presencial às aulas, e isso fez com que os trabalhadores em educação de vários estados, por responsabilidade com a vida, tenham decretado greve sanitária. Começou com o Paraná, ali contra o governo do Ratinho, Rio de Janeiro, São Paulo agora também está, e hoje eu vi que, inclusive, estava acontecendo uma assembleia popular de pais, estudantes, trabalhadores de educação, professores, funcionários. Então, é um momento que a gente está vivendo essa pressão. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o governador Eduardo Leite estava analisando um pedido do Sinep. O Sinep é o sindicato das instituições privadas de ensino do Rio Grande do Sul, querendo que ele institua como obrigatório o retorno presencial às aulas. Nós, por certo, temos que resistir, estamos irmanados com a luta nacional das centrais, das demais forças progressivas, pela vacinação para todos, e que se antecipe a vacinação dos trabalhadores em educação, assim como os da saúde, por sermos também um serviço essencial para podermos acolher essas crianças, jovens e adolescentes, mas é muito temeroso um retorno sem a vacinação de todos. Portanto, agradecer essa oportunidade e dizer que o papel, sim, das centrais também, nesse momento, é ser contra as privatizações, contra a autonomia do Banco Central, porque isso significa entregar de vez o sistema financeiro para a rapinagem do sistema capitalista. Então, agradecer a oportunidade e dizer que acho que nós estamos no caminho certo, nós precisamos fortalecer medidas anticapitalistas, que foi a pergunta que o Igor tinha me feito, Medidas anticapitalistas é que tire de quem tem lucro extraordinário, bilionário, e não de quem tem um salário mínimo, ou de quem não tem, ou de quem só tem um serviço público, como é o caso das medidas que eles querem agora, através da reforma administrativa, que não é só tirar a estabilidade do servidor público, mas é reduzir a presença do Estado brasileiro na vida do nosso povo. E o SUS, a Caixa Econômica, a Fiocruz, o Butantan, mostram que é justamente o caminho contrário. E é esse o projeto que nós temos que fortalecer. Obrigada, um abraço a todos. Um abraço, Neiva. Muito, muito obrigada, viu? Que fala. Bom, antes de continuarmos esse debate incrível, eu quero pedir para que tu que está assistindo, curta, compartilha, comenta, que esse debate ele precisa reverberar. E é por isso agora que eu vou chamar ele, que é o presidente nacional da CGTB, metalúrgico, o Bira. Bira, até o senador José Serra comentou que a autonomia do Banco Central é perversa. O salário é achatado, milhões de desempregados e desempregadas. Quais são as saídas da classe trabalhadora no ano de 2021, Bira? Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Quero aqui cumprimentar a Vera
Guaço do Conlutas, a Maria da CUT, a Neiva da Intersindical, o Uruna da Força Sindical, meu amigo, querido companheiro Adilson da CTB, e dizer o seguinte, meus irmãos, e agradecer a todos aí, a Luísa, o Igor, a todos o pessoal do Pão com Ovo aí, tá certo, que nos convidaram aqui para participar desse importante debate. Eu queria iniciar, antes de responder a pergunta da Luísa, eu vou responder durante o processo. Eu queria dizer o seguinte, primeiro, o nosso país está vivendo uma situação trágica. Nós temos, no governo federal, um assassino, um genocida, nega a vacina, briga com todo mundo, tá certo? Bota a vacinação em conta-gotas e já somos mais de 232 mil óbitos no nosso Brasil. O desemprego que foi falado aí é o seguinte, uma coisa é a taxa de desemprego, outra coisa são os desalentados e são os informais. Juntando tudo isso, vai dar mais de 50 milhões de pessoas. A situação está muito difícil. Além de um governo genocida, nós temos também um governo entreguista que entrega o patrimônio público nacional na bacia das almas. Então, esse mesmo governo está arrumando uma brecha para impor no nosso Brasil a ditadura, para acabar de fazer o serviço sujo contra a pátria, contra o povo, contra a nação, contra os trabalhadores. Então, é o seguinte, nós temos essas lutas todas que os companheiros falaram aí. Teto dos gastos, reforma administrativa, privatizações e etc. Certo? Agora, nós temos que ter prioridade. Está discutindo agora no Congresso Nacional, hoje, amanhã, depois, a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial. A proposta do governo é indecorosa. O que ele propõe? Eles querem pagar apenas R$200 para quem recebe o Bolsa Família, que é hoje de R$190, eles vão aumentar R$10, tá certo? E R$200 para os que estão na fila, né? Essa proposta não tem cabimento. A situação dos trabalhadores piorou de uma maneira bastante sensível, ainda mais depois que acabou o auxílio emergencial. Aumentou sobremaneira o valor da cesta básica, o custo de vida está nas alturas, o desemprego, como eu falei também. Entendeu? Então, a situação está nesse nível. O Juruna falou um negócio muito importante, aliás, uma excelente fala do meu companheiro, tá certo? E que nós começamos o ano passado, o governo queria R$200, a gente conseguiu R$600, numa conversa lá uma reunião com o presidente, o então presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, conseguimos essa luta, derrotamos o Bolsonaro. Depois, para ele tentar roubar a bandeira, botou mais R$100 para tentar capitalizar. Mas a vitória foi do povo, foi das organizações sindicais, foi das centrais sindicais. Isso que foi fundamental para que a gente pudesse ter conseguido aquela vitória. E agora, nós temos que ir para dentro do Congresso. Foi criada uma frente parlamentar em defesa do auxílio emergencial, que tem quase 300 parlamentares, que nós precisamos conversar com eles, já assinamos um documento junto com eles, para que a gente possa, entendeu, fazer a pressão necessária dentro do Congresso, para que a gente possa tirar do sufoco milhões e milhões de trabalhadores. Porque se não passar esse auxílio emergencial de R$600 até o final da pandemia, isso aqui vai virar uma panela de pressão, vai virar um vulcão, a situação vai ficar bastante tensa, porque quem tem fome não vai ficar esperando, entendeu? Ninguém ficar morrendo em casa. Então, a situação tende a explodir, entendeu? Então, nós, das centrais sindicais, temos a responsabilidade de ir lá no Congresso Nacional, fazer a reunião com essa frente, para poder fechar uma posição unitária do auxílio emergencial e votar a favor do nosso povo.
para tirar do sufoco milhões e milhões de brasileiros, etc. E tal. A mesma coisa da vacina. A vacina está a conta-gotas. O cara briga com a China, briga com todo mundo, tá certo? O Bolsonaro, entendeu? Mas qual que é o objetivo? E bota a vacina em conta-gota. Qual é o objetivo central dele? É ficar retardando a solução desse problema da pandemia. Por quê? Porque é o seguinte, se acaba a pandemia daqui a pouco, tá certo? Vai botar na rua milhões e milhões de brasileiros para derrubar esse infeliz, para botar por terra esse governo negacionista, entreguista e genocida. Então, nós temos que exigir vacinação já, não só para poder salvar a vida das pessoas, que é o mais importante de todos os brasileiros, mas também para botar o povo na rua. Botar o povo na rua para a gente derrubar esse sacripanta, mandá-lo para o 5º círculo do inferno, que está prejudicando de maneira muito grande a população brasileira. Então, meus queridos companheiros, Juruna está certo, temos que jogar pesado nessa questão aí do fora Bolsonaro. A questão do impeachment, por exemplo. Eu falo para vocês, claro que todo mundo é a favor do impedimento desse infeliz, desse Bolsonaro. Agora é o seguinte, tem que ter voto. Tem que ter voto. Se botar para votar o impeachment agora, sabe o que vai acontecer? Caixão e vela preta. A gente perde, tá certo? Então, vamos botar o nosso povo na rua. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, vacinação já, etc. Para que a gente possa, de maneira cabal, tá certo? Ir ganhando força, para que a gente possa definitivamente defenestrar esse elemento que está infelicitando a vida do nosso povo. Foram as queimadas, foram acabar com a ciência e tecnologia, acabar com os investimentos públicos, entendeu como é que é? Quer dizer, privatizar as estatais e estratégias, botar a reforma administrativa que quer acabar com o Estado, acabar com o servidor público, tá certo? É isso tudo que ele quer, mas nós temos prioridade. Prioridade, está claro, essa questão da vacinação para todo mundo, essa questão do auxílio emergencial imediatamente, tá certo? E, evidentemente, a luta pelo emprego. Nós entregamos às centrais sindicais, entregou para o presidente da Câmara e do Senado as propostas gerais da gente, que vai desde melhoria do SUS, defesa do SUS, contra as privatizações, contra os testes de gastos, contra a reforma administrativa, em defesa do emprego, e por aí vai, tá certo? Investimento público, porque sem investimento público não tem investimento privado, uma política industrial que defenda a indústria nacional, não monopolista. Nós temos tudo isso, mas tem uma emergência agora. A situação está grave e tem uma emergência. E nós temos que, objetivamente, poder resolver essa parada. Certo? Então, essa questão do emprego é muito importante, temos que levar a luta, é chave para nós e tal, mas nós temos que pressionar o Congresso para sair esse auxílio emergencial de R$600. É preciso pressionar o Congresso para que essa vacinação deixe de ser a conta-gota, para que possa vacinar logo todo mundo, para que a gente possa sair um pouco mais satisfeito, um pouco mais feliz, tá certo? Para que a gente possa botar milhões de pessoas nas ruas para poder botar fim. Porque se vacinar todo mundo, eu quero dizer para vocês que o fim do governo do Bolsonaro vai ser decretado, porque vão ser milhões de pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, para tudo quanto é lugar, tá certo? Que ele não vai sustentar. E ninguém pode com a força do nosso povo. Então, meus queridos companheiros, a hora é essa. Unamos-nos todos nessa situação difícil que passa o proletariado brasileiro, a classe operária, o povo brasileiro. Unamos-nos todos para defender a pátria e para defender a nação.
É muito importante a gente se colocar no lugar daqueles que não têm água para beber na periferia, se colocar no lugar de quem está faltando comida na mesa, a fome está entrando nos lares brasileiros. A gente se colocar, os nossos semelhantes, e a gente poder criar a revolta, a indignação, a rebeldia, para que a gente possa, de uma maneira decidida, firme, unitária, resolver os problemas do Brasil. Temos muitos problemas para resolver, como eu disse aqui. Uma pauta extensa que foi entregue para os presidentes do Senado e da Câmara. Mas nós temos que começar. A primeira caminhada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo que o povo quer agora é comida na mesa, auxílio emergencial, defesa da vida, vacinação em massa, para que a gente possa, com muita alegria, tomar os asfaltos com o nosso samba, com a nossa festa, com a nossa cultura e transformar este país. Agradeço profundamente aos senhores, às senhoras, por essa oportunidade. O Igor esqueceu de citar o meu nome no começo, mas não tem problema, às vezes a gente esquece mesmo, a gente já está falando aqui, todo mundo está sabendo. Então é o seguinte, vamos em frente. Dá para vencer. Nós estamos com a verdade. E vamos ser vitoriosos. Vamos virar a página dessa história do nosso país, para que a gente possa viver com muito mais felicidade, com muito mais comida na mesa, emprego, saúde, educação para todo mundo. Valeu, Pão com Ovo, porque daqui a pouco eu vou comer um também, ali no bar da esquina, porque eu estou aqui na sede da Central. Grande abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Bira. Vacina já, auxílio emergencial já. Minhas desculpas à gloriosa CGTB, o Biraci aqui, o grande Bira, abrilhantando a nossa noite aqui. E já de imediato passar a palavra para o Adilson, antes de passar a palavra para o Adilson, comentar que nós temos hoje, na Câmara, o debate acontecendo do Banco Central, a autonomia do Banco Central, Adilson, está sendo pautada aí, e vem mais chumbo grosso aí para cima da classe trabalhadora. Qual é a perspectiva? É a unidade? Qual é o caminho para a classe trabalhadora em 2021? Chamar, então, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, Adilson Araújo. Adilson, com a palavra, então. Então, Igor, quero saudar o nosso querido amigo Igor pela insistência da nossa participação. Eu considero que essa iniciativa é de fundamental importância. Em nome do Igor, saudar a Vera, a Maria, a Neiva, o Juruna, meu amigo Juruna, meu amigo Bira, saudar também a Luísa e a Regina. Ele introduz a pergunta provocando o que eu acho que essa votação que fere a autonomia do Banco Central. Eu não quero ser hilário, né? Mas tudo leva a crer que o próximo pão, depois de entregar o Banco Central ao rentismo, é um pão sem ovo. As nossas perspectivas, elas vão ficando um tanto remotas. Conta a lenda que ali na Copa de 1958, o técnico da seleção brasileira, Feola, chamou o Garrincha para um bate-papo. E qual era a questão central do diálogo? Era exatamente construir uma tática que garantisse a vitória à seleção brasileira. Reuniu ali Feola com o Garrincha e disse: Garrincha, você vai pegar a bola aqui, trocar passes curtos com o Nito Santos, com o Zito, Didi, e vamos concluir essa jogada marcando o gol e saindo vitorioso.
Garrincha olhou, tá, tudo bem, tá legal, seu Feola. Agora a pergunta que cabe, você já combinou o jogo com os russos? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, à luz da realidade concreta, muito daquilo que foi desenhado durante esse debate, me parece que, diante da difícil correlação de força, está muito distante do nosso alcance. E é necessário que a gente faça uma releitura. Nós estamos diante da mais grave e longa crise do capitalismo global, que tem a sua dimensão a partir das guerras de ocupação, do impacto que tem a vida das pessoas com a crescente crise migratória e a intensidade da restauração neoliberal, que tem impacto direto na mudança de rota que assumiu o nosso continente, salvaguardadas as proporções, ainda que sob uma vitória na Argentina, a recuperação da Bolívia, mas o fato é que nós estamos diante de uma certa asfixia. E é razoável que a gente possa enxergar que muito daquilo que a gente deseja fazer, a gente encontrava dificuldades num ambiente pré-coronavírus e as dificuldades se amplificaram por demais com o advento da pandemia e do novo coronavírus. Há um debate que diz, e eu estava lendo um artigo, que diz o seguinte, que duas crises se encontraram, a pandemia e o negacionismo científico, que cria entrave a uma perspectiva de retomada do curso do desenvolvimento nacional. Ademais, existem dois momentos recentes que precisam melhor ser examinados. Um é o contexto daquela conversa que aconteceu no interior do Planalto Central, em 22 de abril do ano passado, que é a materialização de todo o intento desse governo ultraliberal, que recentemente foi dito em alto e bom som, em entrevista pela rádio CBN, pelo líder do governo Bolsonaro, o Ricardo Barros. Ou seja, a reafirmação de que a obsessão do governo é literalmente liquidar o país deve, no mínimo, nos fazer enxergar que as saídas elas só serão possíveis se a gente começar a enxergar que não há razões para a gente ficar disputando o protagonismo. O movimento sindical precisa olhar para além do umbigo. Eu cheguei a construir uma opinião dizendo o seguinte, que tudo que nós precisamos fazer é deixar de enxergar com o umbigo e começar a refletir e pensar com a cabeça. Porque o tempo político, ele vai precisar muito mais do que o Lula, ele vai precisar muito mais do que o Haddad, ele vai precisar muito mais do que o Flávio Dino, ele vai precisar muito mais do que a Manuela, ele vai precisar muito mais do que o Boulos, ele vai precisar muito mais do que a CUT, do que a Força, do que a CTB. Nós precisamos disputar uma narrativa, e na disputa da narrativa, por mais que a gente considere que o Bolsonaro foi o derrotado das eleições municipais, o bolsonarismo segue ganhando as batalhas. E são batalhas que impõem severas restrições e muitas dificuldades. O que fazer? Construir uma aliança com o povo. E construir uma aliança com o povo num estágio de luta híbrida é um tanto difícil na medida que nós não possuímos a Cambridge Analytica, somos invisíveis nesse espaço virtual, haja vista alguns destaques. A Manuela tem uma projeção razoável na mídia, a Jandira, né, entre tantos outros assim, mas contabilizado isso, nós ainda somos muito pequenos nessa disputa que joga um papel
porque orientado sobre uma engenharia, sobre o uso de robôs, sobre a produção de factoides e a desconstituição a partir da aferição dos algoritmos, joga toda a construção do movimento social. Então, assim, pautar uma nova condição nos remete primeiro a enxergar que é necessário tirar lições do processo. Nós não fizemos a contento o dever de casa. O ciclo mudancista inaugurado por Lula, que melhorou a condição de vida do nosso povo, ele foi insuficiente do ponto de vista da conscientização e da formação da nossa classe trabalhadora. Nós conseguimos um patamar de conquista mais avançados, mas insuficiente para defender o legado. Um legado que levou um século para ser construído e que foi, praticamente dizimado pela canetada do Temer e do Bolsonaro. Nós precisamos ter consciência de que nós precisamos trilhar numa perspectiva de dar centralidade ao debate, ao projeto de debate nacional. A nossa luta é economicista e deva ser também. Mas nós devemos pautar os temas centrais para que a gente possa dialogar mais e melhor com o nosso povo. Então, pautar o debate do orçamento se faz necessário. Para onde os recursos devem ser destinados? Inclusive, para identificar uma falácia que o Brasil não tem trabalho qualificado. O que nós não temos é oportunidade, porque nós sequer ultrapassamos 30% da cadeia da terceira revolução industrial. Indústria 4.0, sem geração de empregos, sem investimentos em ciência, pesquisa, tecnologia, investimento em inovação, não vai a lugar nenhum. Então, a centralidade do debate é dizer o seguinte: nós precisamos ter vacina. Para ter vacina, nós precisamos disputar o dinheiro para o Sistema Único de Saúde. Nós temos que botar o povo na rua para dizer para o povo que sem SUS o povo morre. O povo morre mais rápido até mesmo do que o auxílio emergencial. Muito mais rápido. Nós precisamos ganhar a opinião pública para que o povo também, é claro, respeitados os protocolos, porque tem uma massa de trabalhador que está indo para o trabalho, que ouve rádio, que é, de alguma forma, deturpado sobre o aspecto do significado, por exemplo, do que representa o Bolsonaro indicar mais R$200 por mês a pretexto da manutenção do auxílio emergencial. Se o preço de R$200 for acabar com o SUS, se o preço de R$200 for asfixiar os investimentos públicos, criar um garrote para estados e municípios, acabar com o serviço público, precarizar mais ainda do que está precarizado, o custo disso pode ser muito mais caro. Ademais, a gente não conseguiu localizar, mas esse governo gastou mais de 260 bilhões com o auxílio emergencial, quando talvez o custo fosse bem menor se a gente tivesse radicalizado nos EPIs, na testagem em massa, na reconversão industrial para que não faltasse álcool gel, máscara, equipamentos e até mesmo oxigênio. Então nós precisamos construir uma revolução, e a revolução, ela reside muito pouco entre nós, porque me parece que a gente está ainda sem noção do tempo, né? Quando eu vejo que a esquerda ainda não se encontrou nas eleições municipais e tem dificuldade para pensar um projeto para 2022, é chegada a hora de botar as cartas na mesa. Todo mundo tem que se apresentar. Todo mundo tem direito de ser candidato. Agora nós temos que afunilar, sabendo que a esquerda sozinha não ganha essa parada. Não ganha essa parada porque a correlação de força. Quantos votos foi que teve hoje aqueles que defenderam a quebra, a autonomia do Banco Central? Quantos votos foram? 339 votos. O governo tem musculatura. O governo Bolsonaro ressuscitou o Eduardo Cunha. Essa turma vai fazer muito pouco. E o pouco que fazer vai depender muito da nossa capacidade de dialogar.
Nós não devemos ter receio de dialogar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o STF, mas sabendo que isso vai demandar uma articulação com o nosso povo. Nós precisamos chegar mais próximo do nosso povo. Nós precisamos, inclusive, saber fazer valer aquilo que alguns atores desse processo que têm dialogado com a gente têm dito. Me lembro, Juruna, que Dom Pedro, arcebispo aqui de Campinas, quando a gente foi conversar sobre a reforma da Previdência, ele disse para a gente assim: irmãos, eu quero dizer para vocês que a Igreja Católica de tradição progressista tem muita gente que apoia o Bolsonaro. E tem muita gente que está achando que tem que fazer a reforma da Previdência. Então, assim, não precisa xingar Deus, mas vai na igreja, vai na feira, vai na padaria. Nós temos que começar a exercitar esse direito. E assim, né, eu vejo com muitas limitações a gente fazer a disputa ainda por dentro das redes. Por isso que eu sou favorável a gente criar uma central de mídia onde cada entidade possa depositar um pouco para além da opinião corporativa, a gente pensar em fazer uma coisa boa, porque tudo que a gente não fez foi democratizar os meios de comunicação quando era, no mínimo possível, uma concessão pública para os movimentos sociais. Como a prevalência foi manter a comunicação pública, né, para o interesse privado, 7 famílias mandam na comunicação no Brasil, eu espero que num próximo exercício de governo democrático popular, as centrais sindicais, os movimentos sociais possam ter esse justo espaço para a gente melhorar a nossa forma de dialogar com o povo. A gente tem muita gente boa para falar com o povo, o problema é que a gente não consegue falar com o povo. Enquanto a gente não potencializar e não inverter o jogo, a gente não consegue abrir uma perspectiva, porque esse sistema falido, sistema capitalista, ele não permite nenhum traço de oportunidade que indique melhoria das condições de vida do nosso povo. Pelo contrário, os bancos seguem lucrando. Enquanto o governo, ao final do ano passado, dizia que não ia pagar o auxílio emergencial, os bancos bateram um recorde de lucratividade. Tiveram um crescimento de 19% no último trimestre de 2020. Então, assim, se contrapor a isso, desmistificar isso, é necessário que a gente, inclusive, faça enxergar no nosso povo que os mais ricos, 1%, concentra 28% da renda nacional, 10% concentra quase metade da riqueza nacional. Então, assim, ter um movimento de conscientização para a gente também quebrar esse ranço da desigualdade se faz fundamental. E eu penso que a superação de tudo isso vai depender da gente também ceder um pouquinho e pensar que sozinho nós não vamos lugar nenhum, né? De vez em quando dá certo na carreira artística. Eu sempre digo assim, Ivete Sangalo se deu bem na carreira solo, mas no movimento social não tem espaço. Ou a gente bota o pé no chão, pisa no barro, ou a gente não se encontra no caminho que a gente quer, que é permitir, né, a construção de um país mais humano e menos desigual. Forte abraço, beijo no coração, tamo juntos. Muito bem, então, Adilson, vamos chegando, então, à conclusão, né, Regina? Regina, então, já dá a nossa palavra final, eu só aqui agradecer a todas as centrais, esse momento histórico que nós tivemos aqui hoje, né, desse debate riquíssimo. Não vou me estender mais, porque nós já temos muita coisa para pensar das falas aqui das nossas lideranças. Então, só pedir, agradecer a comunidade Pão com Ovo, agradecer a Rádio Peão Brasil, que também esteve apoiando aqui a nossa transmissão. Mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros, Bloco da Diversidade, Portal Vermelho, Rádio Com Pelotas, e agradecer a cada um e cada uma que comentou, que curtiu, que compartilhou, e pedir que continuem curtindo, compartilhando, comentando, porque assim a gente chega mais longe, cria essa ágora da democracia. Como o Adilson falou, tem um grande desafio de vencer aí os grandes
corporações da comunicação, e a gente só se unindo, a gente vai conseguir vencer esse desafio. Regina, tudo contigo para encerrar. Viva a luta da classe trabalhadora, viva a unidade da classe trabalhadora. Agradecemos a CUT, Intersindical, Força Sindical, com lutas, CGTB do nosso glorioso Bira. Falei, agora eu vou falar de novo aqui do Bira, porque eu esqueci antes. Falar, então, de todas as nossas centrais que participaram aqui, um momento histórico aqui da classe trabalhadora. Carolina Maria Ruiz, boa noite a todas e todos que participaram aqui, muita gente, pedimos desculpa por não poder falar todo mundo, mas a gente botou aqui os comentários de quem comentou. Regina, tudo contigo. Bueno, maravilhoso esse nosso programa hoje, ouvir as lutadoras e os lutadores, os sindicalistas. Então, quero pedir, antes de encerrar, que vocês curtam, compartilhem. Vamos levar a voz da Pão com Ovo para mais gente. Quando a gente fala em democratizar a comunicação, a Pão com Ovo é um experimento nesse sentido. Agradecer muito a todo mundo que esteve conosco, que participou, e encerrar o programa gritando: fora Bolsonaro, vacina já, auxílio emergencial para todas e todos, e uma nova sociedade é possível. Até a próxima. Um abraço para todos aí. E eu vou assistir o Coringão agora. Vai, Corinthians! Abraço, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Dilson. Valeu, um abração, tudo de bom. Abraço, igualmente. Adilson, Maria. faz a live, né, pelo amor de Deus, Adilson. É o Inter, né?